Parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e, tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra do coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Esse trecho do Evangelho se encontra nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Agora a explicação de Caibar Schutel. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas, se assim acontecem para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-nas por obra, e desta semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por 1. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, que se resume no ditame cristão: adora a Deus e faze o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda a parte desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos
às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um, beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na de tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos a pregam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas, não abrandam corações, mas endurece-os, não anunciam a palavra, mas delas fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E, como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Sermo quem loctu sum illi judicabi eum in novíssimo dia. João, capítulo 12, versículo 48. Que belíssimo quadro apresentam-se às nossas vistas, quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se o vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador de amor de todas as idades, e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. O Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade.